vou te mostrar a reação do Eduardo Bolsonaro, do Nicolas Ferreira, do Lula e do Alexandre de Moraes sobre a queda da Magnitsky. E mais, eu vou te contar o que o governo dos Estados Unidos disse sobre a razão para a retirada da Magnitsky. Agora é oficial. Como você sabe, ontem o Donald Trump ele tirou o Moraes da lista da Magnitsky e hoje eu vou te mostrar agora como que a direita e a esquerda reagiram e o que foi que o governo americano disse sobre a razão da retirada. Então, meu bom dia pra você que esperava que o Moraes fosse ficar mais tempo na Magnitsky e que acordou com essa péssima notícia e precisa de um bom dia para animar um pouco o seu dia. Ontem eu fiz um vídeo sobre as possíveis razões para a queda da Magnitsky e hoje nós tivemos uma manifestação oficial de um funcionário do governo americano com a razão da derrubada. Será que a gente acertou ontem, hein? Eu vou te contar isso no final. Gente, esse movimento do Trump pegou todo mundo de surpresa e a direita brasileira começou a se debater e a brigar na internet. O Eduardo Bolsonaro soltou uma nota pública em que ele falava isto aqui, ó. Recebemos com pesar a notícia da mais recente decisão anunciada pelo governo americano. Somos gratos pelo apoio que o presidente Trump demonstrou ao longo dessa trajetória e pela atenção que ele dedicou à grave crise de liberdades que assola o Brasil. Lamentamos que a sociedade brasileira, diante da janela de oportunidade que teve em mãos, não tenha conseguido construir a unidade política necessária para enfrentar os seus próprios problemas estruturais. A falta de coesão interna e o insuficiente apoio às iniciativas conduzidas no exterior contribuíram para o agravamento da situação atual. Aí o Nicolas Ferreira parece ter respondido ao grupo de Eduardo, dizendo o seguinte sobre essa situação. Atribuir ao povo brasileiro ou aos parlamentares a responsabilidade por uma decisão geopolítica tomada pelos Estados Unidos não é apenas um erro de análise, é uma fraude intelectual. Trata-se de uma tentativa conveniente de simplificar um cenário complexo, deslocando injustamente a responsabilidade para quem, na prática, tem enfrentado pressões e riscos reais dentro do país. Quem acompanha minimamente a realidade sabe que há no Brasil gente pagando um preço alto por enfrentar a tirania instalada. Apontar o dedo para esses é mais do que injusto, é perverso. Eu sou testemunha do árduo trabalho dos meus colegas parlamentares na busca pela liberdade do país contra os abusos do judiciário e do governo petista. O país não precisa de bodes expiatórios nem de narrativas infantis, precisa de lucidez, de caráter e de união. Só aí a gente vê um efeito direto aí da queda da Magnitsky. Gente, a real é a seguinte, quando todo mundo fica frustrado, é igualzinho no futebol. O que acontece? Quando o time perde, a gente começa a procurar culpados, a reclamar, a brigar uns com os outros. Mas eu concordo com o Nicolas, o momento é de união e de construir. É legítimo e foi muito boa a aplicação da Magnitsky que o Eduardo, o mérito dele, conseguiu lá no exterior. Tem muita gente também lutando no Brasil diariamente contra a tirania. E a hora é de resistir, a hora é de se unir, de se agrupar, de recuperar as energias. Afinal, nós temos eleições em 2026 e nós precisamos trabalhar duro para conseguir um espaço que nós não temos hoje na Presidência da República, no Congresso Nacional e no Supremo. Mas e a esquerda brasileira, hein? Como que ela reagiu? Ó, vai sentando o dedo aí no like, se inscrevendo e ativando o sininho para que a nossa mensagem chegue mais longe. E olha aqui o seguinte, a esquerda brasileira, ela reagiu de maneira que você já deve ter imaginado. Ela comemorou como se fosse a Copa do Mundo. Dá uma olhadinha aqui comigo no que foi que disse o Lindenberg Farias. A retirada do ministro Alexandre de Moraes e de sua esposa da lista da Magnitsky é uma derrota histórica dos traidores da pátria que tentaram negociar sanções internacionais, revogação de vistos, tarifas e a chamada pena de morte financeira contra o ministro relator no STF do caso da trama golpista. Mas, especialmente, uma vitória do presidente Lula, da democracia brasileira e da defesa intransigente da soberania nacional. Mas não vamos parar no Lindenberg, não. Vamos dar uma olhadinha no que disse o próprio Lula. Olha aqui comigo, ó. A segunda boa notícia é que o Silvio Santos fazia 95 anos e o Alexandre de Moraes faz 35 amanhã. E o Trump deu de presente para ele o reconhecimento de que não era justo um presidente de um outro país punir um ministro da Suprema Corte Brasileira porque estava cumprindo com a Constituição brasileira. E na conversa que eu tive com o Trump a semana passada, Alexandre, ele perguntou, é bom para você? Eu falei, não é bom para mim, é bom para o Brasil e é bom para a democracia brasileira. Viram aí? O governo Lula tá em festa, né, com essa situação. E claro, Lula puxou os louros pra ele, capitalizou em cima e intensificou ainda mais a sua relação de lua de mel aí com a STF. O Alexandre de Moraes, ele tava no mesmo evento com o Lula. E dá uma olhadinha aqui no que disse o próprio Alexandre de Moraes. Qual foi a reação dele? Olha aqui comigo. E eu não poderia deixar fazer um breve comentário agradecendo o empenho que teve em meu nome, em nome da minha esposa, agradecer o empenho do presidente Lula. Verdade essa é que venceu hoje, presidente. O presidente se recorda que logo em julho, começo de agosto, quando o Supremo se reuniu na presidência para tratar dessas sanções contra o Poder Judiciário brasileiro, eu pedi ao presidente que não ingressasse com nenhuma ação, que não tomasse nenhuma medida contra isso, porque eu acreditava, como continuei acreditando, e hoje isso ficou muito claro, que a verdade, no momento que chegasse às autoridades norte-americanas, a verdade prevaleceria. Gente, que verdade é essa de que ele tá falando? Ninguém sabe, na cabeça dele, ele imagina que esses processos dele estão todos corretos, então, e que o governo americano cometeu um equívoco, colocando ele na lista da Magnitsky. Nenhuma relação, né, com ele violando todos os direitos humanos possíveis e inimagináveis. Nenhuma relação com ele prendendo até morador de rua por golpe de Estado, por mais de um ano. E veja o alívio dele, vocês viram? Só aí dá pra entender, gente, como que a Magnitsky, ela realmente pesava sobre ele, sobre a esposa. Foi um sopro de justiça, a Magnitsky, num mar de iniquidade. E agora nós voltamos ao mar aberto e nós precisamos remar. Mas por que foi que isso aconteceu? Por que a Magnitsky caiu?
Se você não viu o meu vídeo de ontem, ele é imperdível. Depois você assiste lá e a gente analisa as possíveis razões. E é importante você ver porque ainda não está tudo 100% claro, mas nós tivemos agora uma nova informação oficial de dentro do governo Trump que revela a aparente motivação do Trump, pelo menos a justificativa oficial. Um funcionário do governo Trump, gente, deu a seguinte declaração ao Globo, a um funcionário do Globo, lá um repórter da TV Globo lá em Washington. Dá uma olhadinha aqui, ó. Hoje, o Escritório de Controle de Ativos Estrangeiros, ou FAC, do Departamento de Tesouro dos Estados Unidos, retirou o ministro Alexandre de Moraes e determinadas pessoas e entidades associadas a ele da lista de sanções. A manutenção dessas designações é inconsistente com os interesses da política externa dos Estados Unidos. Nesse sentido, os Estados Unidos veem a aprovação de um importante projeto de lei de anistia pela Câmara dos Deputados do Brasil como um passo na direção certa, indicando que as condições de lawfare estão melhorando no país, diz a resposta em relação ao PL da dosimetria. A questão que fica é, essa é a razão declarada, mas será que é realmente a verdade? Porque a gente sabe que o PL da dosimetria melhorou pouco a situação dos réus do Rio de Janeiro, embora seja importante a melhora, e melhorou quase nada do Bolsonaro. Será que logo não vem uma nova revelação? Por exemplo, será que o Lula não conseguiu uma saída para o Maduro para ele deixar a Venezuela? Vamos acompanhar e me conta aí o que você acha nos comentários. E ânimo, porque se frustrar é inevitável, mas desistir é uma escolha. Muita gente sempre me pediu para não desistir, e agora eu devolvo para vocês. Não desista do Brasil. Lutar pelo nosso país é lutar pelos nossos filhos, pelas nossas famílias, por quem nós mais amamos na face da terra, e nós jamais desistiremos deles. Um grande abraço e até o próximo vídeo.